Oi, turma. Então, vamos começar a aula 11. Eu peço desculpas por não ter feito a aula no horário correto, com a presença de vocês, mas eu tive realmente um problema para poder cumprir esse horário hoje. Então, vamos começar a aula. Vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo. Então, a gente vai falar de subespaços compactos na reta. Tá? Na aula passada, a gente falou de espaços compactos. Então, o que a gente falou na aula passada? Vamos lembrar algumas coisas. Nós falamos que conjuntos fechados em X, sendo X compacto, também o Y também vai ser compacto. Outra coisa que nós dissemos, se Y é um subconjunto compacto agora de X e X for um conjunto Hausdorff, for um espaço Hausdorff, então Y vai ser compacto. Ou melhor, Y vai ser fechado. Então, compacto em Hausdorff, contido em Hausdorff, vai ser fechado. Tá bom? Falamos também que o produto finito de espaços compactos também vai ser compacto. E outros resultados que eu devo, inclusive, usar a posteriori nessa aula. Mas esses foram os principais. Para hoje, então, nós vamos começar com o seguinte teorema. Seja X agora um conjunto ordenado com a propriedade do supremo. Lembrando, a propriedade do supremo significa que todo subconjunto não vazio desse conjunto ordenado, ele vai admitir um supremo, tá bom? Todo subconjunto é limitado, né, na verdade. Todo subconjunto limitado de um conjunto ordenado admite um supremo, tá? Então, na topologia, vou usar então X, já que ele é ordenado, eu vou usar então a topologia de ordem, tá bom? Para dizer o seguinte, cada intervalo fechado aqui dentro é compacto. Então, intervalo fechado, né? Só lembrando, são conjuntos desse tipo, né? Que significa X pertencente a X, tal que o X é maior ou igual que A e menor ou igual que B. Tá? Isso que a gente chama então de intervalo fechado aqui. Então, eu vou mostrar que intervalos fechados, eles são compactos. Então, começamos assim. Pego, então, o intervalo AB e tomo uma cobertura para AB. Lembrando de cobertura, a coleção de abertos desse subespaço de AB, abertos daqui mesmo do subespaço, tal que a união desses abertos dá todo o intervalo AB. Então, pego uma cobertura e eu quero agora mostrar que eu consigo dessa cobertura arbitrária que eu tomei para AB, eu consigo extrair uma subcobertura que ainda, uma subcoleção, né, que ainda cobre o intervalo todo AB, e aí sim ele será conexo. Então, o que eu vou mostrar é o seguinte, inicialmente. Primeiro, eu vou pegar o intervalo AB e vou tomar um elemento qualquer aqui dentro, x, tá bom? Que a única exigência que eu vou fazer é que x seja diferente de b. Então, x sendo diferente de b, esse x eventualmente pode até ser o próprio a. Mas eu vou mostrar o seguinte, que eu sempre consigo um y, que é um cara maior do que x e que é menor do que b, tal que o intervalo xy vai ser coberto por uma quantidade finita de elementos de A, dessa coleção inicial. Tá? Então é isso que eu vou mostrar aqui agora. Vamos lá. Então, tomo um x, como eu disse, que está no intervalo AB e que não é o B. Eventualmente pode ser o A. Então, suponha que nesse intervalo eu consiga um sucessor imediato. O que eu chamo de sucessor imediato é quando você tem, por exemplo, esse conjunto aqui, suponha que esse conjunto seja um conjunto de pontos discretos. Né? Então, eu sempre vou conseguir, se ele for discreto, eu tenho sempre um y em x, já que o x é diferente de b, eu sempre vou conseguir um y, um sucessor imediato de x, tá bom? Tal que esse intervalo xy está contido em AB. Na pior das hipóteses, por que eu sempre consigo? Na pior das hipóteses, você toma o y igual ao b. Tá bom? O x é diferente de b e o b está contido no intervalo. Então, se esse conjunto for um conjunto discreto, esse b seria o próprio sucessor imediato de x. Tá bom?
Então, beleza, se existir esse sucessor imediato, e por que se existir? Porque pode ser que seja um conjunto como os reais, por exemplo, né? Você tem infinitos elementos lá entre dois quaisquer. Então, você não tem um sucessor imediato, beleza? Então, supondo que tem um sucessor imediato, você pega esse intervalo xy fechado e você consegue garantir o seguinte, ó. Se ele é o y é o sucessor imediato, então esse conjunto xy é do tipo, é um conjunto que só tem dois elementos, né? O x e o y. Então, como A estilizado é uma cobertura para AB, então eu consigo garantir que existe um aberto para x, existe um aberto para y, tá bom? Só tem os dois elementos. Existe um aberto para x e existe um aberto que contém o y. E esses dois abertos, eles cobrem o intervalo xy. Eventualmente pode até ser o mesmo aberto, tem um aberto que contém os dois. O que você consegue garantir é que existe aberto que contém y, existe aberto que contém x. Tá, pega então, supondo que eu tenha dois, esses dois já é uma cobertura finita para xy. Se tiver um que cobre os dois, tudo bem também. É uma cobertura, é um conjunto finito, né, de abertos de A estilizado que cobre xy. Tá? Então, ótimo. Agora, suponha que o y não seja, então, um cara, um sucessor imediato, que não existe esse sucessor imediato. Tá bom, aí você toma, então, um aberto de A que contém o x. Esse cara existe, né? Porque a coleção A, ela cobre todo o intervalo AB. Então, eu peguei o x aqui, eu vou pegar agora um abertinho que contém esse x. Um aberto que contém esse x. Então, como não tem esse sucessor imediato, então aqui vão ter infinitos elementos aqui dentro. Você tem uma coleção infinita aqui de elementos aqui dentro, né? E se você tem essa coleção infinita de elementos, então você garante que existe um C, esse C pode até ser o próprio B, existe um C, tal que o intervalo de x até C, esse intervalo aqui fechado no x e aberto no y, está contido em A. Tá bom? Mas se isso acontece, em particular, você consegue extrair um y que está entre o x e o c, tá bom? Um elemento que está entre o x e o c, e que, portanto, esse intervalo fechado de x e y vai estar completamente contido aqui nesse intervalo, que é aberto no x e fechado no x e aberto no c, e que, portanto, esse intervalo está contido nesse A. Mas veja, esse A é um elemento do A estilizado, da nossa coleção de A, a cobertura de AB. Então, quer dizer que xy, ele é coberto por um único elemento. Então, ele admite o intervalo fechado xy, ele admite uma cobertura finita, um conjunto finito, né, de elementos de A estilizado que cobre ele. Tudo bem? Então, beleza. Então, eu mostrei que eu sempre, dado um x lá dentro, eu sempre consigo um y dentro do intervalo AB, tal que o intervalo xy fechado ele é coberto por uma quantidade finita de elementos de A. Ok, agora você pega C, então, como sendo o conjunto de todos os pontos y maiores que A, né, de AB, todos os y maiores que A, tais que AY fechado pode ser coberto por um número finito de abertos de A. Por que que isso é sempre possível? Por que que esse conjunto aqui, inclusive, é não vazio? Porque, veja, eu acabei de mostrar que você tem um x dentro de AB, o intervalo, eu sempre consigo um y, tal que o intervalo xy é coberto por uma quantidade finita de elementos da coleção inicial A. Então, em particular, eu posso pegar o x igual ao A, né? Então, é claro, eu sempre consigo um y de AB, onde esse intervalo fechado é coberto por uma quantidade finita de elementos de A. Então, essa coleção C, ela é uma coleção não vazia. Se ela é não vazia e ela também é limitada, porque veja, os elementos que eu estou pegando são sempre menores do que B, então eu consigo um supremo, garantir a existência de um supremo para C. Por quê? Porque X ele é um conjunto que admite que tem essa propriedade, propriedade do supremo. Então, vai existir um supremo C minúsculo para esse conjunto C maiúsculo, que é o supremo, então, desses elementos. Vai ser o supremo, portanto, ele vai ser sempre maior do que A e vai ser, veja, esses conjuntos aqui, ó, o Y, sempre é um cara que é maior do que A.
Eventualmente, o y pode até ser o próprio b. Por isso que o supremo aqui também pode ser, eventualmente, também sendo ser o próprio b. Mas o que eu garanto é que esse supremo está entre a e b. Tá bom? Beleza, então o que eu quero mostrar? Que o C, ele é um cara que está contido, o supremo de C, ele está contido no C. Primeira coisa que eu vou mostrar. E depois eu vou mostrar que esse C, o supremo, é o próprio B. Aí acabou. Por quê? Se eu mostrar que o C, ele é o próprio B, e que ele está contido nesse conjunto C aqui, né, de todos os elementos maiores que A, tal que o intervalo é coberto por uma quantidade infinita de elementos de A, então eu estou pegando todos os pontos aqui, eu mostro que essa coleção C, ela vai abrangir pontos em todo o meu intervalo AB. Então quer dizer que eu consigo cobrir todo o intervalo AB por uma quantidade infinita de elementos de A. Tá? Então beleza, então vamos mostrar que C de primeiro que ele pertence a esse conjunto C maiúsculo. O C minúsculo, que é o supremo, pertence. Então veja, se eu pegar um aberto ao redor de C, sempre vai ter um aberto de A que contém um C, porque o C está lá dentro de AB. Então, usando aquele mesmo argumento que eu usei lá em cima, você consegue um intervalo desse tipo, ó, aberto em D e fechado em C, que está completamente contido em A. Tá? Porque esse aberto A, que contém o C, ele vai intersectar esse conjunto AB. Então, esse D, eventualmente, pode até ser o próprio A, inclusive, né? Mas você garante que existem pontos ali, né? Tem esse abertinho aqui, esses pontos que são menores do que C, menores ou iguais que C e maiores do que D. Então, você tem esse conjunto. Esse conjunto é completamente contido em A. E o D, um elemento de AB. Eventualmente, pode até ser o próprio A, como eu disse. Então, agora, se você supor que o C não é um cara, não pertence a esse conjunto C maiúsculo, supondo que ele não pertence, então quer dizer que vai existir um Z dentro do intervalo CD agora, tal que o Z pertence a C. Por quê? Porque se não existir, tá? Se não tiver esse cara aqui, ó, significaria que o D seria uma cota superior, então, para o meu conjunto C. Tá? Mas não pode, porque o C ele é o supremo, então ele é a menor das cotas. Então, por isso que tem que existir necessariamente, então, um cara que está entre D e C e que está contido em C maiúsculo. Beleza? Então, olha só, o que a gente está dizendo? Que, então, o intervalo entre A e Z fechado, já que o Z pertence ao C maiúsculo, esse intervalo, então, é coberto por um conjunto finito de abertos de A. Né? Que é exatamente isso que caracteriza o conjunto C maiúsculo. Beleza? Agora, veja, o intervalo fechado de Z até C, agora eu estou de C até Z. Estou aqui, ó. Peguei aqui o intervalo de A até B. Aí eu tomei um elemento C aqui que eu estou chamando de supremo. E agora eu concluí que existe um Z aqui antes do C, tá? Que ele pertence ao meu conjunto C. Ou seja, que eu concluí que existe um intervalo fechado. Esse intervalo fechado de A até Z, ele é coberto por uma quantidade finita de elementos de A. Tá bom? Mas agora, se eu olhar para esse intervalo aqui, ó, entre Z e C, se eu olhar agora para esse intervalo, eu posso, eu verifico o seguinte, que o intervalo fechado entre Z e C, esse intervalo fechado, ele está contido em A, porque, vamos lembrar, ó, de onde que veio esse conjunto, o elemento Z? O Z, ele é um cara que está dentro do aberto A. O que eu fiz? Eu construí um intervalo que está contido em A e tomei um Z lá dentro. Então, veja, o intervalo entre Z e C, ele está também contido em A. Então, Z e C está contido nesse aberto A. Mas o que eu estou dizendo, então? Então, quer dizer que entre C e Z, né, esse conjunto aqui, fechado, ele está todo contido em um aberto da minha coleção inicial. Então, se de A a Z eu consigo uma cobertura, uma quantidade finita de elementos de A que cobre esse intervalo, e de Z a C tem um aberto, então quer dizer que de A a C continua tendo
uma quantidade finita de A até C, então eu tenho uma quantidade finita de elementos de A que cobre esse intervalo. Ou seja, o que eu estou concluindo? Eu estou concluindo que C, então, é um elemento de C maiúsculo. Tá? Contradição, porque eu comecei supondo que ele não pertenceria a C. Tá bom? De fato, ele pertence ao C, essa coleção de elementos lá que, tal que os intervalos de A até esse qualquer elemento dessa coleção, esse intervalo fechado é coberto por uma quantidade finita. Agora só basta mostrar então que C é o próprio B, que aí fechou. Tá? Por quê? Se de A até C eu sempre consigo uma cobertura finita, se eu mostrar que o C é o próprio B, então de A até B, né, obviamente, vai ter essa cobertura subcoleção finita de elementos de A, que cobre todo o AB e, portanto, ele vai ser compacto. Então tá. Então suponha que eles são diferentes. Se eles são diferentes, eu conseguiria então um Y entre A e B, tá? Que o Y é maior do que o C, e tal que o CY, seria coberto por um número finito de elementos de A. Por quê? Lembra, para todo mundo que eu tomar em X, eu consigo um elemento maior do que ele. Foi a primeira coisa que nós provamos. Todo elemento X de AB, eu consigo um elemento maior do que ele, que eu chamei de Y, tal que aquele intervalinho é coberto por um número finito de elementos de A. Tá? Então, quer dizer que se C é diferente de B, eu vou conseguir novamente esse Y e tal. Mas se isso acontecer, perceba que o que eu estou dizendo é que o Y, então, ele é um cara que pertence ao conjunto C. Porque de A até C eu tenho uma quantidade finita. Esse Y, de C até Y, eu tenho uma quantidade finita. Então, de A até Y, eu tenho uma quantidade finita de abertos de A que o cobrem. Então, quer dizer que o Y pertence a C. Mas se isso acontecer, gente, eu estou dizendo, então, que o C não é mais o meu supremo. Porque tem alguém que está em C maiúsculo, que é maior do que C, que tem essa propriedade. Então, se tem alguém que está em C maiúsculo, né? Ou seja, tem essa propriedade de ter o intervalo fechado ter uma cobertura finita de elementos de A. Então, quer dizer que esse Y pertence a C, ele é maior do que C, então C não, deixa de ser supremo, a gente chega no absurdo. Ou seja, o C de fato é o B e, portanto, o AB é conexo. Tá bom? Então, o que acontece agora? Corolário imediato que todo intervalo fechado de R é compacto. Então, perceba que mostrar que todo intervalo fechado de R é compacto não é uma tarefa tão simples. Né? A gente teve que mostrar um resultado que tem, que é uma demonstração um tanto quanto arrojada, né? Um pouco mais complexa. Então, todo intervalo fechado de R é compacto, beleza? Então, isso é um corolário imediato, por quê? Porque R, a gente sabe que R ele é um conjunto que admite, ele é ordenado e admite a propriedade de supremo. Né? Então, a gente já tem imediato que intervalos fechados em R são compactos. Todo intervalo fechado é compacto. Agora vamos para o próximo teorema, então, que é o teorema também conhecido como Heine-Borel. Um subespaço de Rn, agora, é compacto se somente se é fechado e limitado. Lembram disso? A gente chegou até a comentar na aula 10, né, e falei que ia fazer isso, né, na aula de hoje. Na métrica euclidiana ou na métrica quadrada? Então, vamos lembrar que a métrica euclidiana e a métrica quadrada, elas são métricas que vão gerar o mesmo espaço métrico. Tá? E esse mesmo espaço métrico, ele é a topologia desses espaços métricos, é uma topologia que é igual, né, equivale à topologia produto em Rn. Ou seja, a topologia é a mesma, a topologia produto, a topologia induzida pela métrica quadrada e a topologia induzida pela métrica euclidiana. Tá bom? A gente já viu isso nas aulas anteriores. Então, o que a gente vai mostrar, então, que um subespaço de Rn ele é compacto somente se ele é fechado e limitado. Beleza? Então, vamos para fazer a demonstração. Então, a gente sabe que Rn é Hausdorff, beleza? E, portanto, subespaços compactos são fechados. Lembra? Resultado da aula anterior. Subespaços compactos de Rn
são fechados. Então, veja, a gente já consegue garantir de cara, ó, um subespaço de Rn é compacto se ele é fechado, então a ida fica imediata. Então, vamos mostrar que compactos agora são limitados. Por quê? Quer dizer, a gente consegue, com esse resultado, a gente consegue dizer que, de fato, se ele é compacto em Rn, ele é fechado. Basta mostrar, então, que ele é limitado. Beleza? Então, vou mostrar que subespaços compactos são limitados. Então, as métricas euclidianas e quadradas, essas duas métricas, elas geram a mesma topologia. Então, a gente vai usar a métrica quadrada, tá bom? Em particular, eu posso usar, então, a métrica quadrada, que eu estou chamando de ρ. Então, você pega Y, um compacto, e supõe que existe uma coleção, e toma essa coleção aqui de abertos, essa coleção de abertos de Rn. Olha só, são as bolas centradas na origem e de raio igual a M. Bolas abertas, né? Em particular, esses caras também são elementos básicos da topologia, né? Da topologia em Rn. Então, eu vou pegar, isso aqui vai me dar uma cobertura para todo o Rn, concordam? Estou pegando ao redor de, tem Rn, pense em R2, por exemplo. Então, estou pegando bolinhas aqui, à medida que aumenta o raio, eu pego, e o raio está aumentando com os naturais, tá vendo? Como os naturais vão para o infinito, eu estou pegando bolas cada vez maiores, então eu consigo cobrir todo o meu espaço Rn. Tá? Então, beleza. Pega essa coleção. Essa coleção cobre todo o Rn. Então, em particular, essa coleção aqui, ela cobre esse subespaço Y que está contido em Rn. Tá bom? Então, eu vou ter, então, um conjunto de elementos aqui, dessa coleção, que vai cobrir todo o meu espaço Y. Tá bom? Agora, Y não é compacto, então quer dizer que eu vou conseguir uma subcoleção finita desse conjunto A, uma subcoleção finita que vai cobrir o Y. Tá bom? Vou conseguir. Então, a gente vai chamar de M maiúsculo o natural, que é a maior bola que contém o espaço Y. Tá bom? Eu tenho uma quantidade finita de bolas, beleza? Tem uma quantidade finita. Então, pegar a maior delas. Perceba que essas bolas são todas encaixantes, né? Estou pegando bolas assim. Beleza? Em Rn. Então, se tem uma quantidade finita dessas bolas que vou cobrir Y, em particular, então, eu posso tomar a maior, pega a maior dessas bolas, tá bom? E vou chamar de M como sendo o M que determina o raio dessa bola maior. Tá bom? Maior dessa lista. Então, o que a gente concluiu? Que, olha, o Y está contido, então, nessa bola de raio M. E é exatamente isso que caracteriza um conjunto ser limitado. Tá? Então, já tinha, pelo fato de Rn ser Hausdorff, que Y é um conjunto fechado, e agora eu acabei de mostrar, então, que ele também é limitado. Beleza? Vamos fazer a volta. Agora, vou supor, então, que Y ele é um subespaço fechado e limitado, e vou mostrar que ele é compacto, tá bom? Então, se ele é um subespaço fechado e limitado, então quer dizer que existe um diâmetro, né? Para Y, concordam? Existe um diâmetro. Lembra de diâmetro? Toda vez que a gente disse lá que quando um conjunto é limitado, então que existe um diâmetro. O que é o diâmetro? Né? É esse cara aqui, ó, um diâmetro de Y, já que ele é limitado, seria o supremo das distâncias entre x e y para quaisquer x e y que você tomar dentro do y. Eu pego quaisquer dois elementos ali dentro e meço a distância entre eles. Agora, pego todas essas distâncias e pego o supremo dessas distâncias. Esse cara, que eu estou chamando de M, esse cara também é chamado de diâmetro do conjunto Y. Tá bom? Então, pego o diâmetro. Então, se esse cara aqui é o diâmetro do conjunto Y, eu vou conseguir, perceba, estou dizendo isso aqui, ó, tem um Y, deixa eu ver se eu faço um desenho aqui.
melhor. Então tem um y dentro de Rn, tem um y, e ele tem um diâmetro. Então digamos que o diâmetro é esse aqui. Esse aqui é o diâmetro. Está dentro de Rn. Suponha que eu estou R2, tá? Só para vocês visualizarem. R2. Então eu consigo, gente, portanto, fazer um aqui em R2, eu consigo fazer um quadrado, tá bom? Vou fazer um quadrado aqui que contém todo o y. E o que é esse quadrado, na verdade? O que eu estou fazendo é o seguinte, ó, eu estou pegando intervalos aqui em um eixo, o eixo x e aqui o eixo y, por exemplo. E pego aqui um outro intervalo, deixa eu fazer diferente, para não ficar muito embolado. Pego aqui, então, eu tenho o diâmetro, essa distância aqui seria o diâmetro, m, tá bom? Aí você tem aqui o eixo y e aqui o eixo x. Então eu consigo pegar aqui, ó, um quadrado, tá vendo? Tem aqui esse tamanho e aqui esse tamanho. Aqui, ó. E esse quadrado vai conter todo o meu subespaço y. Beleza? Não ficou bom? Esse quadrado contém todo o meu subespaço y. Então, você pode pensar nisso, essa construção para Rn, tá bom? E é isso que eu estou dizendo aqui no texto, ó. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Então, eu consigo tomar intervalos desse tipo A e B, tais que a diferença entre eles, ou seja, os tamanhos desses intervalos, sejam iguais a m. Eu estou pegando todos iguais a m para garantir que o y vai estar lá dentro, porque o diâmetro, ou seja, a distância entre quaisquer dois pontos de y é no máximo m, né? Então, se eu pegar intervalos assim, com esse tamanho, então significa que quando eu pego o produto desses intervalos, o produto de todos esses intervalos aqui, que são intervalos fechados, cada um deles intervalos fechados nos reais, tá? O y vai estar completamente contido no produto. Tá? Eu estou falando de Rn, então pega para cada espaço eu vou construir um intervalo como esse e o y vai estar contido nesse produto aqui. É um box, né? Uma caixa, tá bom? Onde cada intervalinho tem tamanho m. Então o y está lá dentro. Mas agora, esse cara, ele é um produto de intervalos fechados dos reais. Mas intervalos fechados nos reais são, a gente acabou de ver, são compactos, tá bom? E produto de compactos é compacto. Produto finito de compactos também é compacto, tá bom? Ou seja, eu estou colocando y dentro de um compacto. Ora, mas y é fechado. Fechados em compactos são compactos. Resultado da aula anterior. Y fechado, encaixei ele num compacto e fechado em compacto dá compacto. Tá bom? Então, valeu a volta. Y subespaço fechado ilimitado em Rn, então eu garanto que ele é compacto. Beleza? Então agora a gente pode usar essa caracterização para compactos em Rn. Então, exemplo, a esfera unitária é compacta, pois é fechada e limitada. A bola unitária, a bola é esse conjunto aqui. Você pega a bola aberta, né, e pega o fecho dela, né, que seria o conjunto, a união de um Sn-1 com essa bola aberta aqui. Então, você pega o fecho, né, da bola aberta, centrada em 0 de raio igual a 1. Então, essa bola unitária também, compacta, né, fechada e limitada. Esse conjunto, lembra do conjunto S, que é aquele conjunto que forma a senoide de topólogo? Então, esse conjunto aqui ele não é compacto. Por que ele não é compacto? Porque ele nem é fechado, né? Beleza? Ele não é fechado, ele é limitado. Lembra da senoide? Assim, ó. E vai aproximando do eixo Y. Lembra disso? Opa. Aqui. Aproxima do eixo Y aqui. Nesse intervalo de -1 até 1. Esse conjunto, agora eu estou partindo, olha só. O x está variando entre 0 e 1. Então, ele vem até aqui no 1. Não encosta aqui necessariamente não, né? Mas, na verdade, não vai encostar. Mas, para vocês entenderem.
Então, ele é um conjunto limitado, esse cara, né? Eu consigo um quadradinho aqui onde ele está completamente contido. Mas, ou seja, ele é limitado, mas ele não é fechado. Tá bom? Então, ele não pode ser compacto. Porque para ser compacto no Rn, tem que ser fechado e limitado. Tá bom? Teorema, próximo teorema. Seja f uma função contínua, onde y é um conjunto ordenado e espaço com topologia de ordem, ordenado, topologia de ordem, e x é compacto. Então, vão existir pontos C e D em x, tais que o f de x está variando entre f de C e f de D. O que é isso, gente? É assim, ó. Você quer garantir, a gente tem esse resultado lá na análise, vocês já devem ter visto. Você quer garantir o seguinte, ó, se você pegar, por exemplo, vamos pensar nos reais. Se eu pego aqui um compacto, AB, tá? E eu tenho uma função contínua definida nesse intervalo. A pergunta é, eu consigo fazer que essa função contínua, ela está definida em A, então vai ter um pontinho aqui para ela, um cara aqui dessa função. E ela vai ser uma curva aqui dentro, tá? Eu consigo fazer com que essa função, essa curva, existe uma função que é contínua dentro desse intervalo AB, que é compacto, que está explodindo para o infinito? Existe essa possibilidade de fazer uma contínua que explode lá para o infinito? Que é tão... que o y vai ser tão grande, vai ser... que o f de x, para algum x aqui dentro, seja tão grande quanto eu queira? Então, esse teorema... Perdão. Esse teorema está dizendo que não, né? Que essa função ela vai ser limitada, tá bom? Essa função vai ser limitada no intervalo compacto. É exatamente isso que está dizendo. Ó. Você pega uma função contínua, definida de x em y sendo métrico, com a topologia induzida por essa métrica, sendo, claro, se ele é um espaço métrico, né, que eu quis dizer, y com um conjunto ordenado, com a topologia induzida aí por essa ordem, né? E x sendo compacto, então essa função contínua, tá? O que vai acontecer é que a imagem de f aqui em y vai ser limitada por dois elementos. Tá vendo? Claro, isso aqui faz sentido em y, porque y é ordenado. Então, vai existir um ínfimo aqui para esse f de x e vai ter um supremo aqui também. Na verdade, vai ter um mínimo e um máximo, né? Porque esses caras vão estar eles vão estar na minha imagem, tá bom? Então, isso eu garanto, que existe essa limitação. Então, vamos lá. Como que a gente prova isso? Ó, f de x vai ser compacto em y, certo? Por que ele é compacto em y? Porque função contínua de compacto vai me dar uma imagem que também é compacta nesse conjunto. Beleza? Então, f de x é compacto. E agora eu vou supor, então, que f de x não tem limite superior. Suponho que ele não tem um limite superior. Então, se eu tomar essa coleção de abertos aqui em y, ó, tal que y pertence à imagem do f de x, tá? Essa coleção, ela, de fato, é uma coleção que vai cobrir f de x. Certo? Estou pegando raios, né? Então eu pego para todo y, beleza. Isso aqui sempre vai cobrir o f de x, independente se ele não tem limite, se ele tem limite superior ou não, isso aqui sempre vai ser verdade. Pego esses raios aqui, isso aqui vai cobrir o meu f de x. Então, existe, portanto, como f de x é compacto, vai existir uma subcoleção de elementos dessa família de abertos, que ainda vai cobrir o f de x, certo? Porque o f de x é compacto. Então, suponha que sejam esses caras aqui. Ó. Então, tem uma família finita, tá bom? Então, aqui está faltando um O, né? Como y é ordenado, existe um yi que é maior que os demais, tá bom? Toda vez que eu pego uma coleção, olha aqui, ó, nesses abertos, eu pego uma coleção finita de abertos desse conjunto. Então, agora eu estou enumerando esses caras, certo? Que é finito, eu posso enumerá-los. Estou enumerando de 1 até n. Agora,
Toda vez que eu pego uma coleção de elementos de y1 até yn, dentro de y e y ordenado, é claro que tem um deles que é maior do que todos os outros. Né? Exatamente isso significa ordenado. Eu sempre consigo estabelecer ordem entre quaisquer dois elementos. Então, dado uma coleção finita de elementos de y, eu consigo estabelecer essa ordem. Então, vai ter um cara desses aqui, um yi, que ele é maior que todo mundo. Tá bom? Agora, yi, ele não pertence ao f de x. Por quê? Porque esse intervalo ele é aberto. E veja, quem são os elementos de A? De menos infinito até y, tal que y pertence a f de x. Veja. Agora, esse cara é aberto. Eu estou supondo, né? Desculpa, por que ele não pertenceria? Porque, olha só, o y, por que esse máximo aqui não pertenceria? Porque eu estou dizendo, eu parti eu supus, né, que esse cara não tem limite superior, que o f de x não tem limite superior. Então, é por isso que eu estaria dizendo, então, que dado uma coisa, você está vendo que essa prova, agora que eu estou vendo, se eu tivesse feito direto, ficaria bem mais elegante. Mas eu estou pegando uma coleção aqui de abertos, eu sei que existe um deles que é o maior de todos, esses abertos eles cobrem o meu f de x, né? Mas como eu supus inicialmente que o f de x não tem limite, e esse cara é o maior possível, então, esse y é o maior de todos eles, então esse cara não poderia pertencer a f de x, mas isso está contrariando a própria definição aqui do A, né? Que eu estou pegando abertos, né? Onde o y pertence exatamente ao f de x. Então, é daí que a gente chega numa contradição. Beleza? Então, ou seja, quer dizer que f de x tem, portanto, um limite superior. Vou chamar esse limite superior de m. Tá? Então, se esse é um limite superior, m, o m pertence ao f de x, que é esse limite superior. E aí, então, se ele pertence ao f de x, existe um d, tá bom? Tal que todo fzinho de x vai ser menor ou igual que f de d. Sendo f de d o próprio m. Tá bom? Então, mostrei que existe de fato um limite superior. Para mostrar que existe um limite superior, é a mesma construção. Tá? Você faz uma construção análoga. Aí você vai pegar intervalos de y até mais infinito, pega essa cobertura e faz o mesmo argumento. Beleza? Então, esse teorema acima ele é chamado de teorema do valor extremo, né? Na análise. A gente usa esse nome para o teorema. Então, agora vamos fazer uma definição. Eu achei que essa aula seria mais curta e já tem bastante tempo que a gente está aqui, né? Que eu estou aqui gravando essa aula. Vou tentar ser um pouco mais rápido. Seja xd agora um espaço métrico e seja A um subconjunto não vazio de x. Para cada x pertencente a x, definimos a distância entre x até A como sendo isso aqui. Então, veja, isso é um espaço métrico, né? Então, eu sempre consigo, para quaisquer dois elementos de x, eu consigo uma distância entre dois elementos de x. O que a gente está definindo como sendo a distância de um elemento x até um conjunto A? É só você pegar o ínfimo das distâncias, né? Suponha que você tem um conjunto A, você pega um elemento x. E aí você tem aqui, ó, pega um elemento aqui em A, eu tenho a distância entre os dois. Pega um outro elemento em A, eu tenho a distância. Mas vai existir um, né, tal que essa distância é a menor de todas. Beleza? É a menor delas. Esse A pode ser, por exemplo, um aberto, né? Então, quer dizer que eu não consigo um cara que está exatamente em A, tal que a distância é maior do que... é a menor de todas, mas eu tomo, então, o ínfimo, né? Porque aí eu posso pegar a distância entre x e A, como sendo ínfimo. Tá? Pensa no intervalo aqui. Deixa eu exemplificar com o intervalo. Eu pego um x aqui. Tá? O que é a distância? Se eu pegar a distância de qualquer elemento aqui de x, ou qualquer elemento y aqui do intervalo AB, eu tenho a distância entre x e y. Mas eu posso caminhar com esse y aqui na direção de A, eu sempre vou conseguir um cara tão próximo de A quanto eu queira, tal que a distância entre o x e esse cara não vai ser a menor de todas, porque sempre eu vou conseguir um
além dele, mais próximo de A, então que a distância é menor. Então toma o ínfimo, né? Tá? O ínfimo vai ser exatamente a distância entre x e esse A. Tá bom? Beleza. Eu pego o ínfimo das distâncias, é isso que eu quis dizer. Então isso que a gente define como a distância entre um elemento e um conjunto. A partir dessa definição, eu consigo provar as seguintes desigualdades. Tá? Primeiro, a distância entre x e A, que é esse ínfimo, ela é menor ou igual que qualquer d de xa, para todo A pertencente a A, pela própria definição. Agora, isso também é menor ou igual que a distância entre x e y e a distância entre y e A, onde y é um outro elemento de x. Então, pensa assim, ó. Pegando aqui o conjunto A, então eu pego o x aqui e pego um y, aqui um outro elemento. Então, veja, se eu pegar qualquer elemento, pega um elemento aqui em A, então você tem essa distância, tem essa distância e tem essa distância. Aqui vale a desigualdade triangular, né? Beleza? Aqui sempre vai valer. Então, é isso que eu estou dizendo. Ó, a distância entre x e y, a distância entre x e y, mais a distância entre y e A, o A está aqui dentro, beleza? Tem que ser maior a soma dessas distâncias que a distância entre x e A. Tá? Isso vale para todo A. Mas, em particular, né, eu posso olhar para o ínfimo. Tá? Então, vale que a distância entre x e o conjunto A, que é o ínfimo dessas distâncias, ele ainda vai ser menor ou igual que a soma dessas duas distâncias. Entre x e y e A. Agora, daquela desigualdade, dessa desigualdade segue que o d de xy, né, como sendo um positivo, eu posso passar para a esquerda aqui, está somando aqui do lado direito, passo para a esquerda, subtraindo, e eu tenho que essa distância, a diferença entre essas duas distâncias, ela vai ser menor ou igual que o d de YA para todo y pertencente a x. Se é para todo y, em particular, vale para o ínfimo também. Só que o ínfimo de y até A é a própria distância entre y e A. Beleza? Se vale para todo y, né? Se essa desigualdade vale para todo y, em particular, vale para o ínfimo. Tá bom? Beleza. E assim a gente faz essa demonstração. E daqui eu ainda posso, né, passar o dya para a esquerda e o d de xy para a direita. Essa desigualdade também vale. Então, o que vai acontecer agora? Dado epsilon maior que zero, eu posso tomar um delta igual a epsilon, e vale que a distância de xy menor que delta vai implicar que a distância entre xa e a distância entre ya vai ser menor do que epsilon. Então, veja, estou usando essa desigualdade aqui, tá bom? Você toma um epsilon maior que zero, e aí toma um delta igual ao epsilon. Se a distância entre xy é menor do que delta, né, se isso aqui é menor do que delta, e delta é igual a epsilon, então quer dizer que essa distância entre os dois vai ser menor do que epsilon. Por que eu estou dizendo isso? Olha só para dizer que essa função aqui que eu vou definir agora como sendo dA, que toma um elemento de x e que vai na distância entre x e a, é uma função contínua. Tá bom? Lembra que isso é uma caracterização para função contínua, né? Então, dado um epsilon, eu consigo um delta, tal que vale isso aqui. Veja que isso aqui são exatamente... Esses caras aqui são exatamente a imagem de x e y via esse mapa, essa função. Tá? Estou criando essa função, veja que ela depende de um conjunto A inicialmente dado, né? E essa função é uma função contínua. E a gente vai usar isso exatamente para mostrar o próximo lema. Bom, pessoal, eu vou continuar aqui agora com o seguinte lema. Seja A uma cobertura por abertos do espaço métrico XD, se X é compacto, existe um delta maior que zero, tal que, para cada subconjunto de X, cujo diâmetro é menor do que delta, existe um elemento de A que o contém. Esse delta maior que zero é o que a gente chama de número de Lebesgue para a cobertura A. Tá? Então, o que a gente vai garantir é que
se o espaço X é métrico e compacto, dado uma cobertura para X, eu garanto a existência, então, desse número de Lebesgue para a cobertura A. O que o número de Lebesgue tem de particular? Para qualquer subconjunto de X, cujo diâmetro é menor que delta, eu consigo um elemento dessa cobertura que contém esse subconjunto de X. Tá? Vamos para a demonstração. Esse é o chamado número de Lebesgue e a gente usa para mostrar que se eu tiver uma função contínua entre dois espaços métricos e um deles for compacto, se eu tiver uma função entre dois espaços métricos e um deles, o do domínio, for compacto, então você garante que a função é uniformemente contínua. Também vou definir em breve o que é a seguir, o que é a função uniformemente contínua. Então vamos para a demonstração. Se eu tenho uma cobertura para x, x compacto, e o x é em si um elemento de A, um aberto de A dessa cobertura, então não tem muito o que dizer, porque para qualquer subconjunto de x, existe alguém aqui dentro que contém esse subconjunto, que é o próprio x, certo? Então não faz muito sentido. Aí aqui, perceba, se o x é um elemento de A, independe do diâmetro desse subconjunto de x. Eu sempre consigo alguém aqui que contém esse subconjunto, que é o próprio x. Né? Então, a gente vai fazer a demonstração. A parte mais interessante é quando o x não pertence a essa coleção de abertos que cobre x, a essa cobertura. Agora, sendo uma cobertura de x, x não pertence a A, mas sendo uma cobertura de x, e x sendo compacto, eu garanto a existência de um número finito de abertos de A que ainda cobrem x, exatamente porque ele é compacto. E agora eu construo os seguintes conjuntos, que são os conjuntos CIs, tá? Onde cada CI é o complemento desses AIs. Tenho aqui uma coleção de abertos de A, do meu A estilizado, da minha cobertura, e eu estou tomando esses CIs como sendo os complementos desses AIs. Portanto, esses caras são fechados. E vou construir ainda uma função que ela vai, uma função contínua, vocês vão ver que ela é contínua, de x até r. O que faz essa função? Ela pega cada elemento de x, cada elemento aqui do seu domínio, e leva nesse somatório de distâncias entre x e esses CIs, que são esses conjuntos que eu criei. Lembrando que essas distâncias, elas são sempre maiores ou iguais a zero, porque é distância. E, além disso, eu garanto que, pelo menos para um CI, dado um x aqui do domínio, pelo menos para um CI desse, essa distância ela é maior, estritamente maior que zero. Por quê? Porque eu sempre consigo, para todo x aqui do domínio, eu consigo um desses AIs que contém esse x, porque isso aqui forma uma cobertura para x. Então, eu consigo pelo menos um que contém esse x. E se esse AI contém, se o x pertence a I, então é óbvio que x não pertence ao CI, porque o CI é o complemento de AI. Se ele não pertence a CI, então existe uma distância entre x e CI que é maior que zero. Tá bom? Ele está fora de CI. E CI é fechado, né? Então você tem aí uma distância entre... E essa distância é fácil de visualizar, mas eu formalizo isso aqui. Que você mostrar que essa distância é maior que zero. É porque você consegue construir uma bola, né? Já que aí é aberto, eu consigo construir uma bola, digamos, de raio igual a epsilon, que tá o quê? Essa bola de centro em x e raio epsilon está completamente contida em AI. Essa é a definição de aberto, né? Para todo elemento de um aberto eu consigo esse aberto básico. Então, agora, o raio dessa bola é epsilon. Então, quer dizer que a distância entre x e ci é maior ou igual que epsilon. Tá certo? Porque a bola está toda contida no AI. Então, essa distância tem que ser maior ou igual que epsilon. Tomei um epsilon aqui maior que zero, né? Para construir essa bola. Agora, por que tem esse 1 sobre n? É porque eu estou pegando
as distâncias entre x e todos esses CIs, que é uma quantidade finita de CIs, né, porque eles dependem dessa quantidade finita de abertos, e tomo 1 sobre n. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, aqui, já que eu tenho n distâncias a calcular, eu estou pegando a média dessas distâncias, e vocês vão ver por que a gente escolhe a média. Tá? Então, isso aqui é uma função que é contínua exatamente pelo fato de que cada uma dessas, se eu enxergar essas distâncias como funções, a gente já viu que essas distâncias são funções contínuas. Então, eu posso definir, então, a distância como sendo uma distância que depende de um conjunto, tá? Do conjunto x até os reais, que seria essa aqui, né? Vou definir lá em cima. Isso aqui seria a DCI, cada uma dessas, que vai de x até os reais. O que ela faz? Ela pega um cara de x e leva em DCI, né? Que é d de x até ci. Tá bom? E a gente já viu que essa aqui é uma função contínua. Então, cada uma dessas aqui, eu posso enxergar como funções contínuas e, portanto, a minha f vai ser uma soma de funções contínuas. Portanto, ela vai ser contínua também. Tá bom? Então, tá, eu já sei que ela é contínua e ela vai ser sempre maior do que zero, porque pelo menos, repito, pelo menos para um CI, a d de x até CI vai ser maior do que zero. Então, agora, f sendo contínua e x sendo compacto, né, já que f está definida de x em R, x é compacto, então quer dizer que eu consigo um mínimo, né, aquele teorema do valor extremo. Eu consigo um valor mínimo para a imagem de f. Então, quer dizer que existe um valor delta, que eu estou chamando de mínimo, tá, para f de x. Para qualquer x que eu tomar aqui no meu conjunto, no meu domínio, f de x vai estar limitada inferiormente por esse delta. Tá? Resultado que nós vimos. Então, beleza, esse delta que vai ser o meu número de Lebesgue. Tá bom? E como que eu mostro, então, que ele de fato é um número de Lebesgue? Olha, para cobertura A. Então, suponha que você tem lá um conjunto, um subconjunto de x, cujo diâmetro é menor do que delta. Então, eu quero mostrar que tem um conjunto da minha coleção A, um aberto da minha coleção A, que contém esse B. Tá. Mas, veja, se ele está contido em x, né, eu posso tomar um x0 pertencente a B, então, e o diâmetro dele, ele está contido em x, o diâmetro dele é menor do que delta. Então, o diâmetro dele o diâmetro é o sup, né, das distâncias entre os pontos, entre quaisquer dois pontos do conjunto B. Então, o diâmetro aqui sendo delta, sendo menor do que delta, eu tomo um x0 aqui dentro do B e eu consigo pegar uma bola com raio delta, que claramente, para qualquer x que eu pegar dentro do B, a bola de raio delta, ela vai ser, ela vai conter o conjunto B. Tá? Essa bola contém o conjunto B. Então, o que eu tenho? Então, o que eu tenho? Ó? O delta, que é esse número que eu escolhi, ele é uma cota inferior para todo f de x. Então, em particular, ele também é uma cota inferior para o f de x0. Tá? Eu sei, até agora, que o B está contido nessa bola, centrada em x0 de raio delta. E, além disso, eu posso afirmar que o f de x0 ele é menor ou igual que a distância entre x0 e cm, onde cm é o conjunto dentre os CIs que está mais distante de x0. Por que o fx0 é menor ou igual do que esse cara? Porque, veja, o f de x0, o f de x, né, eu defini a função como sendo a média das distâncias. Então, se ele é a média das distâncias entre x e os CIs, quer dizer que ele vai ser menor do que a maior das distâncias. E esse, para o x0, eu estou tomando aqui ó, a maior das distâncias. Tá? Então, quer dizer que o f de x0, que é a média, tem que ser menor ou igual que a maior das distâncias. Veja, quem que é esse cm? Esse cm vai ser o conjunto que está mais distante de x0. Né? É o conjunto dentre os CIs, que é uma quantidade finita, tal que a distância é a maior delas. Então, por isso que essa distância,
eu estou definindo como o máximo entre os d de x0 até ci, com i variando de 1 até n. Tá? Então, o f de x0 é menor do que essa distância, e ainda essa distância é menor do que, essa distância é maior ou igual que delta. Então, o x0, ele, como a distância entre x0 e cm, ela é maior do que zero, né, a maior das distâncias, então eu tenho que o x0, ele é um cara que, obviamente, não pertence ao conjunto CM. Aqui o CM, ele não pertence. Eu sei que a distância entre x0 e o CM é uma distância que é maior do que delta. Isso significa que a bola de raio delta, centrada em x0, ela está completamente contida no complementar de CM. Mas o complementar de CM é o AM, tá bom? Lembra que o CM já foi definido como sendo o complementar daqueles AIs. Os CIs são definidos como complementares dos AIs. Então, se CM é esse conjunto que está mais distante, dentre os CIs que está mais distante de x0, o x0 ele está contido num AM, né, que é o complementar de CM, e a bola de raio epsilon está completamente contida no AM. Por que está completamente contida no AM? Porque, como nós vimos, a distância entre x0 e cm é maior do que delta, e essa bola é uma bola de raio delta. Então, quer dizer que essa bola contém o x0 e está contida no AM, e o conjunto B, lembram? O conjunto B, ele está contido aqui dentro dessa bola. Então, quer dizer, eu já descobri, então, já mostrei que existe pelo menos um cara da minha coleção A, pelo menos um aberto da minha coleção A estilizada, que é a cobertura, que contém esse conjunto B, cujo diâmetro é menor do que delta. Portanto, está provado o lema que garante a existência do número de Lebesgue. Tá bom? Então, continuando, agora eu vou definir o que é uma função, então, uniformemente contínua. Vocês vão lembrar da análise, né? Que é o seguinte, na análise a gente tem uma função dos reais nos reais, vocês já devem ter visto isso, e eu falo que essa função é uniformemente contínua quando, para quaisquer dois elementos, x1 e x0, aqui no meu domínio, eu pego dois elementos no meu domínio, escrevi, senão ficou parecendo para ordenar, x0 e x1 pertencente ao domínio R, toda vez que acontecer não precisa ser exatamente o domínio todo dos reais, né? Pode ser um subconjunto dos reais, mas se acontecer de a distância entre x0 e x1 menor que delta, eu garanto que a diferença sendo maior que delta, eu garanto que a diferença entre as imagens é menor do que um epsilon. Então é assim, né? Dado um epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que toda vez que x0 menos x1 é menor que delta, implica que f de x0 é menor que f de x1. Ó, menos f de x1 é menor do que epsilon. Tá? Isso aqui é função ser uniformemente contínua. Então aqui é um pouco mais geral. Então, como esses são espaços métricos, x e y, estou tomando agora a definição para espaços métricos, então por isso mais geral, eu vou fazer o seguinte, eu vou exigir que para qualquer epsilon, ela vai ser uniforme contínua quando para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta, tal que para qualquer par de pontos de x, a distância entre x0 e x1 menor que delta implica que a distância em y agora, né, outro espaço métrico, entre f de x0 e f de x1 é menor do que epsilon. Se isso acontecer sempre, então eu garanto que, eu digo, né, que f é uniformemente contínua. Tá? Então o nosso teorema diz o seguinte, se f for uma função contínua definida de x em y, onde x e y são espaços métricos e x, nosso domínio, é compacto, então f é uniformemente contínua. Então vamos mostrar isso. Então vou ter que mostrar que dado epsilon maior do que zero, eu sempre consigo um delta, tal que a distância entre dois elementos de x0 e de x, entre dois elementos de x menor que delta, vai implicar que a distância entre as imagens aqui em y é menor do que epsilon.
Então escolhe um epsilon maior que zero e tome a seguinte coleção em AY. Veja, são bolas centradas em Y e de raio igual a epsilon sobre 2. Então, essa é uma coleção que vai cobrir Y. Por quê? Eu estou pegando todas as bolas desse tipo, centradas em Y, mas eu estou fazendo o Y variar no conjunto, no nosso contradomínio. Né? Fazendo o Y variar. Então, ou seja, eu estou fazendo uma cobertura, eu estou cobrindo todo o conjunto Y por bolas desse tipo. Né? Agora, pega as imagens inversas dessas bolas. Como F é contínua, eu tenho que as imagens inversas dessas bolas vão ser abertos em X. E ainda, né, as imagens inversas dessas bolas, veja que se eu faço todas essas bolas variarem, né, e olho para as imagens inversas, então eu estou pegando, eu estou olhando para as imagens inversas de todas as bolas que cobrem todo o Y. Então, essas imagens inversas vão formar uma cobertura para X. Né? Então, estou olhando para todo elemento de Y, estou olhando para uma bola que está ao redor desse elemento, olha para a imagem inversa, essa imagem inversa vai cobrir, vai ser um aberto lá em X, né? Porque F é contínua. E se eu faço Y variar, então eu estou pegando uma cobertura para X. Agora, X é compacto, então quer dizer que existe um número de Lebesgue delta para essa cobertura. Construir uma cobertura e a gente acabou de ver pelo lema anterior que existe um número de Lebesgue para essa cobertura. Tá? Então agora você escolhe x1 e x2 elementos de x, tá? Tal que a distância seja menor do que delta. O que eu estou dizendo? Escolhe dois caras aqui, tal que a distância entre eles é menor do que delta. Eu vou mostrar para vocês que a distância entre as imagens desses dois tem que ser menor do que esse epsilon dado. Tá? Mas veja, esse conjunto B, que é dado por esses dois elementos x1 e x2, ele tem diâmetro menor que delta, certo? E esse delta é um número de Lebesgue. Então, o que isso significa? Significa que o conjunto B, dessa forma que eu construí, e por que o diâmetro dele é menor que delta? É claro, né? Porque só tem dois elementos. E a distância entre os dois é menor do que delta. Então, o diâmetro do conjunto B é menor do que delta. Lembrando que diâmetro é o sup, né, das distâncias entre os elementos do conjunto. Então, o que acontece? Pelo lema anterior, né, o que acontece é esse delta é um número de Lebesgue, então o B ele vai estar completamente contido em um dos elementos da minha cobertura. O delta é um número de Lebesgue para essa cobertura. Então vai existir um elemento dessa cobertura que contém esse B. Ou seja, tem um elemento dessa cobertura que contém os dois pontos, x1 e x2. Mas dizer que tem um elemento da cobertura, que é exatamente escrito desse jeito, como f menos 1 de uma bola centrada em y e raio epsilon sobre 2. Dizer que esses dois elementos pertencem a essa imagem inversa, então quer dizer que o f de x1 e o f de x2, que são as imagens desses elementos, está contido nessa bola. Ora, mas se eles estão contidos nessa bola, é lógico que a distância entre esses dois tem que ser menor do que epsilon, certo? Pegando uma bola em y, né, de raio epsilon sobre 2, que é epsilon sobre 2, esse raio, e o x1, o f de x1 e o f de x0 estão aqui dentro. Tá? Então, a distância entre os dois vai ser no máximo epsilon, porque que eu tenho epsilon sobre 2 e aqui eu tenho epsilon sobre 2. Então, no máximo, a distância, se eu pegar pontos no extremo, por exemplo, desses conjuntos, a distância ainda assim vai ser menor do que epsilon. Tá bom? Porque a bola, né, é formada pelos pontos cuja distância do centro desse y a distância é menor do que epsilon sobre 2. Tá bom? Então é isso. Concluímos o resultado. Então a gente já sabe. F sendo uma função contínua entre espaços métricos.
e o domínio compacto, então essa função é uniformemente contínua. Agora a gente vai definir o que é ponto isolado. Então, seja x o espaço topológico e x um elemento de x, vai ser chamado de ponto isolado se o conjunto unitário formado por esse elemento é um aberto de x. Isso que a gente chama de ponto isolado. E daí vem o seguinte resultado. Seja x um espaço compacto de Hausdorff e de Hausdorff não vazio, se x ainda não tem pontos isolados, então x é não enumerável. Veja, uma consequência imediata desse teorema é que o conjunto dos reais, ele é não enumerável. Porque o conjunto dos reais o que eu vou concluir aqui, um intervalo fechado dos reais, ele é não enumerável, tá? Por quê? Porque um intervalo fechado dos reais é compacto nos reais, tá bom? Só que esse intervalo fechado também é Hausdorff. O intervalo fechado é não vazio, tá bom? Então ele cumpre com essas hipóteses. Se ele não tem pontos isolados, e de fato o intervalo fechado não tem pontos isolados em R, então ele é não enumerável. Então vamos para a demonstração desse teorema. Então a gente começa, primeiro, a ideia é provar o seguinte, que dado um conjunto aberto U, e dentro de X, então, o primeiro passo da demonstração é isso. Se eu pegar um X, um elemento de X, e pego U, um aberto de X, não vazio, esse U aberto não vazio, então sempre vai existir um Y em U, tá? Tal que U é diferente de X. Tá? Por quê? O que isso vai acontecer? Eu vou explicar, mas o que eu quero garantir, então, sempre que eu escolho um X em U, um X em X, tá? Eu sempre garanto a existência de um aberto, tá? Que contém um Y diferente de X. E, além disso, eu vou garantir que existe um outro aberto que está contido em U, que vai ser esse aberto aqui, vai ser dado por uma interseção entre os dois abertos, que não esse conjunto sim, esse conjunto V, ele está completamente contido em U, e o fecho dele não contém o X. Tá? Então é isso que a gente vai mostrar. Esse é o primeiro passo da demonstração. Então é assim, ó. X não tem pontos isolados. Então, suponha que eu tenho, suponha que o X pertence a esse aberto U. Então, tenho o X aqui e pego um X dentro do conjunto X. E aqui tem um aberto U. Então, pega um X aqui dentro do X. Eventualmente, como o X não tem pontos isolados, pode ser que esse X esteja presente aqui dentro, né, que o X esteja dentro do U. E como não tem pontos isolados, repito, e esse U é um aberto, ele não pode ser um aberto que contém só um ponto. Então, eu garanto a existência de um outro Y aqui diferente dele. Se o X não está, esse elemento X não está em U, se ele não está em U, esse aberto que eu estou tomando aqui, que eu esqueci de dizer, é um aberto não vazio. Tá? Então, se ele é não vazio, então, em particular, vai ter um Y diferente dele ali dentro. Agora, se isso acontece, e o X, lembrando, é um espaço Hausdorff, eu garanto a existência de um aberto que contém X e um outro aberto que contém o Y, tal que são vizinhanças de X e Y, respectivamente, tal que essa interseção aqui ela é diferente de vazio. Melhor, ela é igual ao vazio, né? Então, eu vou chamar esse aqui de W1 e esse aqui de W2. Então, eu garanto a existência desses dois abertos, tal que W1 interseção com W2 é igual ao vazio. Ou seja, eles são disjuntos, né? Esses dois abertos são disjuntos. Mas veja, esse aberto W2, que contém o Y, ele vai intersectar o aberto U inicial e agora eu vou tomar esse outro aberto, que eu vou chamar de V. Esse V vai ser, então, a interseção de W2
interseção com U. E veja, esse aberto que eu criei agora, ele é um aberto não vazio, por quê? Porque o y está lá dentro, tá bom? Ele contém o y, lembrem que eu peguei isso aqui como vizinhança de y, e o U já é um aberto que contém esse y, então pelo menos o y está dentro aqui dessa vizinhança. E é claro, vai ter mais de um elemento lá, não vai ser só o y, né? Até porque esse conjunto não tem pontos isolados. Então esse aberto não é um aberto que pode ter um único ponto, senão estaria contradizendo o fato de que não existe pontos isolados em X. Então, aí eu criei esse aberto, que é W2 interseção com U. Então, obviamente que esse aberto está contido em U. Né? E além disso, se eu pegar o fecho desse cara não contém o X. Por quê que não contém o X? Se o X estivesse aqui dentro desse V barra, do fecho de V, significaria que o X teria que pelo menos ser um ponto de acumulação. Ou ele está completamente contido em V e não está, né? Porque o V eu estou tomando como uma interseção de W2 com U, então, e esse W2 ele é disjunto desse aberto que contém o X, então o X não está dentro do V e nem é um ponto de acumulação. Não é um ponto de acumulação porque, exatamente, existe um aberto, uma vizinhança de X que não intersecta o V. Tá? E ponto de acumulação, quando eu tenho um ponto de acumulação, qualquer vizinhança que eu tomo ao redor desse ponto de acumulação, se ele é ponto de acumulação de um outro conjunto, qualquer vizinhança que eu tomar ao redor desse ponto tem que intersectar esse conjunto, tá bom? Então, como o X, existe uma vizinhança de X que não intersecta V, então o X não pode ser um ponto de acumulação de V. Então, eu faço essa construção para depois ir para o segundo passo. Então, faço aqui que eu faço nesse primeiro parágrafo, eu explico essa construção. Agora, eu vou fazer o seguinte, suponha que existe uma função uma função definida dos naturais até o conjunto X. Lembrem que o nosso objetivo é mostrar que X é não enumerável. Tá? Então, supondo que X não tem pontos isolados, que é Hausdorff e é compacto, então, X é não enumerável. Isso que a gente quer demonstrar. Então, eu estou pegando agora uma função que vai dos naturais até X e vou mostrar que essa função não pode ser uma bijeção. Tá bom? Qualquer função que eu tomar, ela não pode ser bijeção. Então, a gente faz o seguinte, a gente supõe que uma coleção de elementos aqui, xi, com o i variando, esses xi, tá, são todos elementos de xão, tá? Que são exatamente as imagens de f. Você faz o i variar nos reais, o i variar nos reais, nos naturais, e pega as imagens aqui. Eu estou chamando essas imagens de xi, tá? Então, tenho aqui uma imagem para cada i dos naturais. Então, pega essa coleção aqui de coleção de xi, tá bom? Com i variando nos naturais. Então, isso aqui tem uma sequência de pontos em x. Agora, pela construção acima, eu consigo encontrar abertos, para cada um deles, eu consigo encontrar abertos tais que, veja, foi isso que a gente garantiu, dado, pego um ponto de x, eu consigo um aberto, peraí, aqui, ó. Você pega um aberto inicial de x, tá? E pega um x pertencente a x. Eu sempre consigo um aberto, então, no final das contas, que é um aberto que está contido nesse aberto inicial e que o fecho dele não contém esse elemento x. Tá? Então, eu vou conseguir construir uma sequência de abertos para cada xi desse. Eu consigo construir uma sequência de abertos tais que cada um desses abertos, o fecho de cada um desses abertos não contém esses xis. Tá? Agora, como eu mostrei em geral para qualquer aberto U de X, eu consigo construir esses abertos contidos em U, eu posso pegar, como U é qualquer aberto, suponha que o aberto seja o próprio X, tá bom? Estou tomando U agora, o próprio X. Então, eu estou pegando elementos aqui. Quando eu suponho que o aberto U é o próprio X, o que vai acontecer é que esses abertos aqui que
cujo fecho não contém esses xis, eles formam uma cadeia de uma filtração, né, de fechados, quando eu olho para os fechos dele, porque eles vão ser encaixantes, quando eu chamo o X o U de X. Então, esses abertos vão ser encaixantes, tá bom? E, quer dizer, os abertos são encaixantes, então os fechos também encaixantes. Então, eu consigo essa sequência aqui. Agora, cada um desses conjuntos são não vazios, pela construção acima que nós fizemos. Ó, cada V desses aqui é não vazio, tá bom? Então, e está contido em U. Então, todos eles são não vazios. O que acontece, então? Eu peguei uma sequência de fechados lá em X, uma sequência de fechados, e qualquer quantidade finita que eu pegar aqui de fechados dessa sequência, eu sei que a interseção desses conjuntos é não vazia, porque cada um desses caras é não vazio. Tá? Então, olha só. Em particular, olha, então, vamos lá. X é compacto. Agora, para cada n que eu escolher, eu sei que essa interseção finita, que eu acabei de dizer, é não vazia. Tá? Já que cada um deles é não vazio. Agora, a interseção de todos esses fechados vai ter que ser não vazia também, pelo fato dele ser compacto. Esse aqui foi o último teorema da aula 10. Tá, gente? Vocês não se recordam? É aquela caracterização que nós demos para os compactos a partir de fechados. Que é exatamente isso. Você pegar uma sequência de fechados tal que qualquer interseção finita é não vazia, se o conjunto é compacto, o que tem que acontecer é que a interseção de todos os elementos dessa coleção de fechados vai ser não vazia. Tá? Essa é a caracterização que nós demos para compactos. Então quer dizer que a interseção de todos esses caras aqui, de todos eles, ainda é não vazia. Então eu estou dizendo que a interseção de todos esses fechados, com o I variando em N, existe um cara lá dentro, um X. É não vazia, então existe um X. Tá? Agora, e esse X ele vai ser diferente pela própria construção desses VIs, né? Esse X tem que ser diferente de todo o XI, porque esses VIs foram construídos como conjuntos fechados que não contém o XI, tá bom? Nenhum dos XIs. Então, nenhum daqueles XIs vai ser igual a esse X que está aqui na interseção. Nenhum deles. Tá? É diferente de todos. Ou seja, o que nós acabamos de dizer? Que, lembra, quem são esses XIs? São as imagens de F. Tá? São todas as imagens de F via... são as imagens de N, né? Via F, tá bom? Em X. Então, eu estou dizendo que existe um X que está nessa interseção. Existe um X que ele não é imagem de ninguém, tá bom? O que eu estou dizendo, então? Eu estou dizendo que essa função ela não pode ser sobrejetora. Tem um cara aqui que não é alcançado, que não está na imagem desse cara. Então, não existe sobrejeção entre os naturais e esse conjunto. Portanto, esse conjunto não é enumerável, tá bom? Então, como corolário que nós temos, é o que eu já havia falado, que todo intervalo fechado de R é não enumerável, tá bom? Bom, essa aula foi muito longa, muito mais do que eu gostaria, mas é isso. Na próxima aula agora a gente vai estudar compacidade local e teorema de Tikhonov nas próximas aulas. Isso vai ficar para a próxima semana, tá bom? Então é isso, pessoal. Bons estudos e espero que esse vídeo seja útil para vocês.